Essa é uma causa da sociedade brasileira. Estamos falando aqui de dignidade da pessoa humana. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. É a causa de um país que tem pressa de se educar e de se informar. É a causa final de todos os que acreditam que as ideias e as palavras podem mudar o mundo. Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. O tempo é outro, não há espaço para choro. Sorria, você está sendo filmado. Olá, um grande julgamento que garante a preservação da memória e autoriza a divulgação de informações que revelam a história do país. A livre publicação de biografias, séries e filmes que retratam os fatos sem a necessidade de autorização do biografado. Depois de muita expectativa, um grande julgamento e uma decisão unânime da Suprema Corte Brasileira. Elas contam a vida e a obra de pessoas públicas, de políticos, de famosos, de grandes nomes da história, do esporte. As biografias aguçam a curiosidade dos fãs e de leitores que esperam a informação inusitada do biografado. Aquele detalhe apurado, depois de muita pesquisa, que pode revelar um novo ângulo do ídolo. Textos que podem apostar também em pontos de vista críticos, não somente históricos, publicações preferidas de muita gente. Eu gosto de algumas, normalmente de pessoas públicas, e o porquê das biografias é para, além de conhecer a pessoa, você saber qual foi a ascendência dela, de onde ela veio. A biografia é uma forma bem interessante, da gente ter acesso a informações da vida, da obra, de pessoas que contribuíram de alguma forma para a humanidade, em qualquer área do saber. Acho que ela deve ter o direito, sim, de decidir aquilo que pode ou não ser contado a respeito dela. De um lado, o escritor, o historiador, o jornalista, que depois da apuração tornou público o seu olhar sobre a história de alguém e com isso garantiu a liberdade de expressão. Do outro lado, o biografado, que nem sempre gosta do que lê a seu respeito, invoca a violação do direito à privacidade. Em meio aos dois, a lei maior do país, a Constituição de 88, que traz respostas para esse impasse. Se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade... A resposta unânime veio no último dia 10 de junho do guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal. Foi uma tarde histórica no plenário da Corte. Uma decisão que pode entrar na biografia dos grandes julgados do STF. Era preciso equilibrar valores consagrados na Carta Magna e normas não menos importantes previstas no Código Civil de 2002. Em primeiro lugar e acima de tudo, a violação ao artigo 5º, inciso 9 da Constituição de 88, que assegura a liberdade de manifestação do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Por evidente, ninguém precisa de autorização para ser livre. É que ao criar a exigência de uma prévia autorização do biografado, por extensão de personagens coadjuvantes ou de seus familiares na hipótese de pessoas já falecidas, a lei acaba por lhes conferir um direito ou um poder de veto peremptório sobre relatos biográficos. O assunto foi discutido no plenário do Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela ANEL. A Associação Nacional de Editores de Livros resolveu acionar a Suprema Corte depois que uma decisão de primeira instância retirou das prateleiras biografias não autorizadas do cantor Roberto Carlos. A verdade histórica não é um dado imposto pelo Estado ou pela versão dos protagonistas da história, mas um processo em constante construção e reconstrução,
que pressupõe a pluralidade de versões, a diversidade de fontes e interpretações, cabendo a formação das convicções e opiniões à sua excelência, o leitor. Em 2007, a biografia Roberto Carlos em Detalhes, escrita pelo historiador Paulo César de Araújo, foi recolhida das livrarias após uma decisão judicial. O processo foi ajuizado pelo advogado do cantor Roberto Carlos, Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido em Brasília como Cacai, representando o Instituto Amigo, criado pelo cantor Roberto Carlos. O advogado defendeu o rei na tribuna do plenário do Supremo. Primeira vez que conversei com Roberto Carlos sobre essa questão, havia um consenso, escrevi inclusive sobre isso há 2 anos atrás, que era evidente que não haveria necessidade de autorização prévia para nenhuma biografia. Nós entendemos que quando se fala de biografia, que é o que me traz esta tribuna, não é a liberdade de expressão que está em jogo, é o direito à informação. A biografia, a pessoa estuda caso concreto de uma outra pessoa e depois tem que levar o que estudou para o livro, sendo, evidentemente, fiel ao que estudou. No entanto, o que pretende a DIN? Pretende que o biógrafo possa falar o que quiser. São 3 níveis, eu diria, de pessoas que estão sujeitas a essa exposição. O político, que tem claramente reserva de dignidade menor, porque deve satisfação à sociedade. As pessoas notórias, que de alguma forma ficaram notórias, seja porque são juízes, advogados, jornalistas, cantores, conhecidos, e as pessoas anônimas, que têm uma maior reserva de intimidade. Mas todas, sem exceção, qualquer uma delas tem o direito à intimidade. Me lembra uma expressão que foi na voz de Roberto Carlos, que foi, de certa forma, eternizada, quando ele diz: eu sei que cicatrizes falam, mas as palavras calam, o que eu não esqueci. Então, eu espero que, em nome da dignidade, seja feita essa ponderação e a possibilidade mantida, que é óbvio, de ir ao Poder Judiciário. O debate foi provocado a partir da interpretação de alguns juízes que proibiam a publicação de biografias sem autorização do biografado, com base nos artigos 20 e 21 do Código Civil de 2002. Para os ministros do Supremo, esses artigos não podem ser interpretados isoladamente, mas sim em conformidade com a Constituição de 88. Estamos diante de um aparente choque entre direitos fundamentais. O inciso 9 do artigo 5º da Constituição da República estatui, como todos sabemos, o direito fundamental à liberdade de expressão, à liberdade de criação artística. O inciso 10 estatui a inviolabilidade da imagem, da honra e da intimidade das pessoas. A ponderação há de ser feita e, neste aspecto, a própria Constituição Federal, ministro Dias Toffoli, ela facilita, como todos sabemos, o trabalho da ponderação. A própria Constituição Federal traz o balanceamento da matéria. Ela traz a consequência, que é a garantia da indenização por danos ocasionados. Além do presidente do Conselho Federal da OAB, vários profissionais também atuaram no processo como amigos da corte. Eles são terceiros envolvidos, favoráveis ou não ao tema discutido, mas que têm interesse direto na causa. Os princípios constitucionais norteadores da liberdade de expressão são justamente a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e imagem das pessoas humanas, além da observância dos valores éticos e sociais da pessoa e da família. A elucidação da interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil à luz da Constituição é profícua. O princípio que se coloca aqui também é a liberdade de pesquisa acadêmica. Há também uma diferença entre história e memória. Os biografados têm direito à sua memória, seus familiares têm direito à sua memória, isso é diferente da história. A história usa método científico, usa pesquisa. Muitas vezes, a memória que nós temos de determinados personagens é completamente diferente da história que nós hoje conhecemos sobre eles. De forma clara e objetiva, a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, falou da importância da liberdade de expressão
E durante o voto lembrou até da infância. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu." Os detalhes do voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, você confere após o intervalo. Até já. O fim do impasse em torno da proibição ou da liberação de biografias não autorizadas. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal liberou a publicação de biografias, livros, novelas, séries ou filmes que retratam a vida de alguém sem a necessidade da autorização do biografado ou de seus familiares. Mas os ministros da Corte ponderaram que eventuais abusos poderão gerar medidas de reparação, como indenizações. Algumas biografias vinham sendo proibidas por figuras públicas que tinham o poder de vetar a venda e as publicações de obras que faziam a exposição de aspectos da vida privada deles. Eles alegavam violação de privacidade. Biógrafos, por sua vez, recorriam à justiça alegando violação à liberdade de expressão em nome da defesa da publicação de seus livros. Enquanto nas ditaduras ela se impõe pela força e pelo medo, nos regimes democráticos a censura é um mal que não ousa dizer o seu nome, assumindo formas veladas e meios mais sutis de controle do livre mercado de ideias e informações. De informações pelo biografado ou pela sua família. Os argumentos da ANEL, a Associação Nacional dos Editores de Livro, foram acolhidos pelo tribunal. Seguindo o voto da relatora Carmen Lúcia, o colegiado deu interpretação conforme a Constituição da República aos artigos 20 e 21 do Código Civil, em consonância com os direitos fundamentais, a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença de pessoa biografada ou dos familiares, em caso de pessoas que já faleceram. Por isso, a Constituição do Brasil e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais ou de direitos humanos, muitos dos quais transcrevi na parte que interessa no texto do voto, garantem como núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz especialmente pela palavra. O princípio era o verbo. No direito, o princípio e os fins definem-se em verbo. O sentido, o sabor e o saber da comunicação humana e que conduzem a sua história de cada um e de todos põem-se na palavra. Palavra é liberdade e convivência para a libertação das pessoas e dos povos. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu." O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas é não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. E com o voto longo de 120 páginas, a relatora Carmen Lúcia entregou o documento ao colegiado, mas resolveu improvisar. Leu citações e ponderações sobre o que chamou do espírito do voto. Falou sobre a vida, a história e a lei em relação à publicação de biografias não autorizadas. O buraco da fechadura continua a exercer fascínio. Às vezes é mesmo curiosidade malsã, às vezes é prazer. Às vezes é necessidade, a história se passa em todos os recônditos da vida. Mas no mundo que vê portas escancaradas, abertas mesmas pelos seus donos, reclamar, pois, de que, se no palanque da praça se conclamou a se ouvir a voz de cada um de nós. E, ademais, com câmeras nas ruas, nas casas, nos quartos, há que se preocupar com a fechadura da mesma forma e a mesma privacidade e intimidade? O tempo é outro. Não há espaço para choro. Sorria, você está sendo filmado.
O que não admite a Constituição do Brasil é que, sob o argumento de ter direito a manter trancada a sua porta, abolisse o direito à liberdade do outro de se expressar, de pensar, de criar obras literárias, especialmente, no caso, obras biográficas. Há o risco de abusos, não apenas no dizer e no escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas a vida pede de cada um de nós coragem perante os riscos e solução para o que vier a se concretizar. O direito dita formas de fazer com que sejam reparados os abusos, a saber, por indenização a ser fixada, segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura, e censura é forma de cala-boca. Pior, cala a Constituição, amordaça a liberdade, para se viver o faz de conta de se deixar de ver o que ocorreu. A liberdade de expressão não é garantia de verdade, nem é garantia de justiça. Ela é uma garantia da democracia. E sob a vigência desses artigos 20 e 21, contam-se em mais de dezena as hipóteses de cerceamento judicial da liberdade de expressão em matéria biográfica, com base nesses mal-sinados dispositivos. Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. Ficou proibida a circulação dessa obra por anos. De Alaor Barbosa dos Santos, Sinfonia de Minas Gerais, A Vida e a Literatura, de João Guimarães Rosa. De Toninho Vaz, a biografia de Paulo Leminski, um grande poeta paranaense. A biografia do Anderson Silva, escrito por Eduardo Orrata, foi retirada de circulação, não pelo retratado, mas porque um personagem secundário não gostou do modo como foi feita a referência a ele. Chegaria mesmo a afirmar que a biografia é uma construção de memória, e não há povo que possa conviver ou sociedade sem memória. Ouvi naquela audiência pública que a biografia sempre é uma versão sobre uma vida. E isso, confesso a todos, que apaziguou o meu espírito. Porque, na verdade, sobre uma vida pode haver várias versões. Nós mesmos, né? Somos versões de nós mesmos quantas vezes? Na medida em que cresce a notoriedade da pessoa, diminui-se a sua reserva de privacidade. Nós, juízes, temos que ter notório saber e reputação ilibada na vida pública e privada. E assim também aquele que se expõe a se tornar uma pessoa pública à mercê de não exercer um cargo público. O que uma pessoa que participa de um reality show pode alegar em termos de privacidade? Se ela permite, inclusive, que ela seja filmada dormindo. E para mim, escrever sobre alguém mediante encomenda, ou seja, a partir de autorização, é adentrar o campo, não da revelação do perfil, mas o campo da publicidade. Aquele que haja alcançado uma visibilidade social é um verdadeiro livro aberto. E nós, cidadãos, temos interesse em conhecer mediante revelação de terceiro, conhecer o respectivo perfil. E diria que aqui a moeda tem duas faces. Não há só aspectos positivos nessa projeção nacional. Há também, porque se paga um preço por se viver em um Estado democrático de direito, aspectos negativos. E, evidentemente, nós temos que aceitar. E eu me confesso um ledor de biografias, mas não de biografias autorizadas,
de biografias que revelem realmente uma concepção própria do biógrafo. Teríamos Getúlio, em 3 volumes, pela Companhia das Letras, de Lira Neto. Teríamos Dirceu, obra veiculada pela Record, de autoria de Otávio Cabral. Teríamos João Goulart, de Jorge Ferreira, Civilização Brasileira. Teríamos a ditadura militar e os golpes dentro do golpe, de Carlos Chagas. E, por último, teríamos um livro que também é um livro aconselhável à leitura, que é Tudo ou Nada, sobre Eike Batista. Não teríamos, presidente, para mim, biografia. Independentemente de autorização, é memória do país. É preciso relembrar que a Constituição, ao subtrair o processo de criação artística, de criação literária, de criação cultural, da interferência, sempre tão nociva, sempre tão expansiva, quão prejudicial do poder público, mostrou-se a nossa Constituição atenta à grave advertência de que o Estado não pode. O Estado não pode dispor de poder algum sobre as palavras, sobre as ideias e sobre os modos de sua divulgação. A Corte vive um momento histórico, porque, na verdade, ela reafirma uma tese que ela vem afirmando desde há muito tempo, no sentido de que é impossível que se censure ou que se exija autorização prévia de biografias. E também a Corte hoje ela reafirma a mais plena liberdade de expressão artística, científica e literária, desde que, e essa que me parece a tese, não se ofendam outros direitos constitucionais dos biografados, notadamente aqueles que estão capitulados no artigo 5º, inciso 10 da nossa Carta Magna. Todos os 9 ministros presentes na sessão votaram no mesmo sentido, favorável à publicação de biografias, sem a necessidade de autorização prévia. Mas eles ponderaram também que eventuais abusos ou a divulgação de informação falsa poderá ser alvo de reparação judicial. Os detalhes você confere a seguir. O direito à ampla liberdade de expressão não pode ser suprimido pelo direito de pessoas públicas à privacidade e à intimidade. Foi essa a decisão da mais alta corte do país ao liberar a publicação de biografias não autorizadas. Achei ótima. Eu acho assim que a partir do momento que a pessoa seja uma pessoa pública, não tem porquê ela proibir que as pessoas tenham acesso à informação dela. Se a biografia sempre fosse autorizada pela pessoa, nós não conseguiríamos saber se de fato aquilo é o que o mundo externo consegue ver daquela pessoa. Agora a pessoa também, biografada, tem que ter o direito de defesa caso se sinta prejudicado, né? Isso tem que ser de uma forma ágil. Apesar de liberar as publicações, mesmo sem autorização prévia do biografado, medida comemorada por muitos leitores desse tipo de livro, os ministros da Corte ressaltaram que eventuais calúnias, injúrias, difamações ou informações falsas poderão ser questionadas na Justiça. Este dispositivo que estamos a julgar, e até porque este é um tema que será muito divulgado após este julgamento, ele não está dando nenhum tipo de autorização plena ao uso da imagem das pessoas, ao uso da vida privada das pessoas
de uma maneira absoluta, havendo ainda possibilidade, sim, de intervenção judicial no que pertine aos abusos, às inverdades manifestas, aos prejuízos que ocorram a uma dada pessoa. Para que se assente que a proteção que se possa obter poderá ser outra que não, eventualmente, a indenização. Haverá casos em que, certamente, poderá haver a justificativa até mesmo de uma decisão judicial que suste uma publicação. Desde que haja justificativa. Mas não nos cabe aqui tomar essa decisão a priori. A meu ver, fazer com que, como já foi dito aqui, que a publicação das obras de biografia dependa da autorização, traz um sério dano para a liberdade de comunicação, para a liberdade científica, para a liberdade artística, evidente. Nós estamos afastando a censura prévia. Não há dúvida nenhuma, não há censura no Brasil. Há plena liberdade de publicação de biografias, sem autorização do biografado de seus parentes. Mas existem situações e situações, e como disse o nosso próprio decano, uma das pedras de toque da democracia e da própria cidadania, a meu ver, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto no século XXI, eu já tive a oportunidade de dizer, nós vivemos a era dos direitos. E quem faz a concreção dos direitos fundamentais é justamente o Poder Judiciário. Por mais que as pessoas tenham direito à sua privacidade, se são figuras públicas, figuras que contribuem de alguma maneira, nada mais justo e correto que tenham, não é, essas informações divulgadas, publicadas. E se porventura ocorrer algum tipo de abuso, algum tipo de lesão, de violação à imagem, algum crime contra a honra, que haja repressão posterior. Eu acho que nós todos deveríamos ter acesso a todos os livros, né, a mais informação, que é muito pouca, né? Hoje as pessoas, a maioria da população tem acesso por causa da internet, né, nem mais por causa da televisão, mas assim, eu acho que aos livros nós deveríamos ter acesso a todos. E assim nós terminamos mais esta edição. Se você quer rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem com mais uma grande decisão do plenário do Supremo. Até lá!